Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite fazendo uma live sobre do tempo existencial. O que é o tema do tempo existencial? A gente vai falar aí com o Dr. Vitor Guglinski, Dr. João Paulo. Boa noite, Dr. João Paulo. Boa noite, doutora Helenice, tudo bem? Tudo bem. A sua imagem está um pouco nebulosa. A minha voz está boa? Está dando para ouvir bem? Tá dando Minha para ouvir imagem? bem, tá legal, tá Ficou legal. mais, a sua imagem ficou mais centralizada agora, ficou ótimo. Estou iniciando aqui, doutor João Paulo, falando do nosso projeto, Conhecendo Seus Direitos, que tem como objetivo repassar para a comunidade em geral, não a comunidade especificamente do direito, pessoas leigas principalmente, sobre direitos diversos que às vezes a pessoa não conhece, né? Não sabe que tem nem onde buscar. Então hoje a gente vai falar aí com relação ao tempo de vida, um tempo perdido numa atividade que não é da nossa escolha e que algumas pessoas chamam de tempo existencial. Em outros tempos foi conhecido como o tempo útil para fins de indenização judiciário. E nós temos uma teoria desenvolvida pelo capixaba Dr. Marcos Dessone, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que quer dizer quando aquela pessoa gasta o seu tempo de vida, que é um tempo que não volta, né, com atividades que teriam que ser desenvolvidas por aquele que fornece o serviço, fornece um produto. Né? E não, é um tempo não esperado, de perda, né? Perder o tempo com uma atividade acima do tempo razoável que se espera de despender naquele tipo de trabalho. Vamos dar um exemplo muito clássico, que talvez todos que estejam nos assistindo já tenham passado por isso, é a fila do banco, da instituição bancária. O tempo de espera na fila de uma instituição bancária. Quem nunca, né? De uns tempos para cá, as pessoas estão usando aplicativos, né, para fazer seus pagamentos, agendando pagamentos automáticos. Então, isso está se tornando assim, mais escassa, essa reclamação. Para quem não sabe, eu trabalhei no Procon de Juiz de Fora e lá a gente tinha muita demanda com relação a atendimento em banco, em geral, bancos em geral. O que chamava mais atenção são esses bancos que têm como objetivo pagar os beneficiários do INSS. Então, essas agências, muitas vezes com poucos funcionários, com uma estrutura precária, não tem aquele conforto para a pessoa se assentar, banheiro, água, quando, na verdade, não era nem para precisar dessa estrutura toda, se fosse cumprida a legislação que fala do tempo que a pessoa tem que ficar na espera. Então, assim, a gente teve muita denúncia com relação a isso. A fiscalização do PROCON conseguiu, dentro da cidade de Juiz de Fora, modificar esse quadro, né, especificamente com relação aos usuários do INSS, que iam, normalmente pessoas com uma renda menor, que às vezes não tinham uma conta corrente, que precisavam se submeter a essa fila para receber o seu benefício naquela data específica, todo mundo no mesmo dia. E aí era um cliente mais sofrido. Mas, em geral, a gente também tinha lá muita demanda de pessoas outras, de clientes, que submetiam aquele tempo acima do que a gente pode dizer que é razoável. A legislação municipal é uma lei de 2005, mas tinha uma legislação estadual, do estado de Minas, que já falava sobre um tempo razoável. E aí eles especificaram na lei municipal de Juiz de Fora que 15 minutos era um tempo razoável para uma pessoa ficar esperando um atendimento. E aí esse tempo conta desde o momento que ela chega na agência bancária até o momento que ela é efetivamente atendida. Como é que ela vai controlar esse tempo? Esse tempo está sendo respeitado pela senha de atendimento. Então, esse era um outro problema que ocorria. Algumas agências nem dispensavam a senha, né? Não tinham aquele dispensa de senha.
Quando acontecer isso, aí já vai uma orientação, a pessoa pode exigir de algum funcionário que dê algum, como se fosse um protocolo, dizendo que está sendo iniciado o atendimento no momento que ela entrou na agência, tá? Se ela não tiver o dispenser de senha, apesar de que a legislação obriga que tenha. Um problema que ocorre mais comumente é que, ainda que tenha o dispenser de senha, a pessoa, a hora que chega no atendimento, no caixa, na gerência, onde for, o funcionário retém aquela senha. E aquela senha é a prova concreta de que a instituição desrespeitou a legislação. E o que o consumidor não sabe é que ele pode exigir que que o funcionário da agência dê a ele a senha e mais do que dê a ele a senha. Que ele carimbe assine e coloque o horário que ele está sendo efetivamente atendido, porque é aquele intervalo que vai mostrar se houve uma infração ou não. Aí a gente tem um documento que essa pessoa, se ela se sente lesada no seu tempo de vida, que ela podia estar em casa, ela podia estar trabalhando, ela podia estar descansando, estudando, fazendo o que ela quisesse. Ela tem uma prova de que ela usou mais tempo do que o que a legislação entendeu como razoável. E aí ela pode, com essa prova, ela pode tanto se dirigir ao PROCON, um órgão de defesa do consumidor, e fazer uma denúncia. Aí cabe uma explicação. Quando a pessoa vai ao PROCON com uma senha de banco, onde demonstra que ela ficou mais tempo do que a legislação prevê, ela espera que o PROCON tenha uma atitude mais concreta com relação a ela mesma. Mas, na verdade, ali começa um procedimento administrativo, que não necessariamente reverte para aquele consumidor. Ele precisa buscar isso no judiciário. Os documentos que o PROCON vai gerar a partir daquela denúncia que vão corroborar com aquela denúncia dele junto ao judiciário e dar fundamento para uma indenização por dano moral, pelo aquele tempo excessivo, aquela perda do tempo existencial dele. Houve um tempo que o judiciário só entendia que havia uma perda de tempo quando esse tempo ele era produtivo do ponto de vista econômico, que a pessoa era um lucro cessante, né? A pessoa parou de trabalhar e deixou de receber alguma coisa. Mas o entendimento, a nossa conversa aqui hoje não é falando desse tempo de proveito econômico, de atividade econômica que deixou de ser exercido. É do tempo de vida. E a pessoa não precisa dizer ou que provar que ela perdeu alguma coisa. É um dano que, na linguagem jurídica, é dito presumido. Basta provar que ficou mais tempo do que a legislação considera razoável, que o judiciário já teria que entender que houve uma lesão a um direito do consumidor. A gente tem aí, né, no nosso meio jurídico, uma dificuldade com isso. E é importante que o consumidor, sabendo disso, ele se muna de todas as provas que ele tiver, inclusive testemunhais, para levar a juízo. Agora, é claro que existe assim também uma questão de onde que termina o mero aborrecimento e começa realmente o dano indenizável. Né? Então, se a legislação fala 15 minutos e a pessoa ficou 20, aí assim, provavelmente o juiz vai ter razão de achar que 5 minutos ainda está no campo do mero aborrecimento. Porque 15 minutos já é um aborrecimento, né? O ideal é que a gente chegasse e já fosse atendido. Mas de 15 para 20, talvez a gente não consiga convencer o juiz que houve um dano, né, uma perda de tempo de vida. Mas se passar disso, e a legislação diz, inclusive, que quando há um feriado, a tendência é que essas agências bancárias, serviços bancários, eles se sobrecarreguem. Então, é porque as pessoas vão em busca de pagar seus compromissos, de buscar dinheiro para viagem, e na véspera desse feriado, esse tempo é aumentado, a tolerância é maior, é de 30 minutos.
e depois do feriado, se ele for prolongado, também. Então, assim, tem essas exceções, normalmente 15, tá? Eu estou falando de Juiz de Fora, e Minas, que a legislação fala a mesma coisa, mas outras cidades pode ter um outro entendimento, porque é uma legislação que pode ser local. Mas varia ali de 15 a 20 minutos. A gente vai ver com o nosso convidado, que ele é de Cataguases, ver como que em Cataguases se dá, como é que é a legislação lá, ou se segue a legislação do Estado. O importante é que a gente dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo que esse tempo que a pessoa fica à espera de uma prestação de um serviço ou de um produto que ela encomendou, que ele chegue, às vezes acontece da pessoa que encomenda alguma coisa para o Natal, vai receber visita, chega o Natal, o Carnaval e o sofá não chegou. E aí, aquela expectativa, aquele tempo que ela esperou, isso tudo é tempo perdido na espera de alguma coisa que ela desejou e que foi prometido a ela. Né? E são coisas que são indenizáveis, que gera um desgaste emocional muito grande. Então, assim, não precisa prometer, mas o que prometer, o que contratar, vira lei, né? Prometeu que vai entregar em tanto tempo, prometeu que vai atender em tanto tempo, porque as pessoas têm outros compromissos, né? A gente tem isso aí em outras áreas. Aí eu citei a instituição bancária, porque eu acho que é um problema comum. Aí o doutor João Paulo quer falar alguma coisa a respeito? Sim, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez uma oportunidade, né? A doutora Helenice, me apresentar, me chamo João Paulo, sou advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. E também não posso deixar de, mais uma vez, parabenizar pelo esse excelente projeto, né? Conhecer Direitos, onde pode, né, toda quarta-feira, transmitir um pouco de conhecimento do direito, né? Teórico para as pessoas, né? Poder colocar em suas práticas, na sua vida pessoal. Helenice, eu só gostaria de responder com um jargão, né, popular sobre a questão que você falou sobre o tempo econômico, o tempo produtivo. Simplesmente, tempo é dinheiro, igual os antigos sempre usaram, né? Tempo é dinheiro, e realmente tempo é dinheiro. Muitas das vezes, né, eu me pergunto, eu acho que todo mundo, né, todos nós nos perguntamos, que é tanta coisa para a gente fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que 24 horas no nosso dia é pouco. Agora imagina quando a gente perde um tempo, né, livre nosso, ou um tempo que a gente se estrutura, se planeja ao nosso dia a dia por causa de uma má prestação de serviço. O que infelizmente vem acontecendo, né, no nosso dia a dia. Eu gostaria primeiramente, antes de falar desse tema, falar sobre o autor, né, o Marcos Dessoni. Eu pude conhecer ele pessoalmente num seminário aqui na nossa subseção Juiz de Fora, onde ele foi palestrante e falou justamente sobre a teoria do desvio produtivo da perda do tempo livre. E eu tive a oportunidade, né, participando da comissão, depois a gente saiu para jantar e tudo, e conversei muito com ele sobre isso. E sou muito, né, fã, né, por essa teoria, por esse trabalho maravilhoso que ele fez, e foi utilizado na minha monografia, em 2015. Eu utilizei, eu falei sobre ela e defendi, né, minha monografia sobre esse tema. Isso mesmo, do Marcos Dessoni. É um livro, assim, espetacular. Quem leu e quem tiver a oportunidade puder ler. E eu fiquei muito honrado, né, de saber que o nosso amigo, né, o doutor Gustavo, também é mais um, né, defensor dessa teoria, né, uma teoria bonita que, se Deus quiser, né, a gente pode colocar nos nossos tribunais e cada vez mais ser algo normal, né, de lidar. E gostaria, então, de entrar numa situação, hoje em dia, a gente levanta, a gente se planeja, a gente tem uma estrutura de planejar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, hoje em dia, a gente não tem um tempo livre, né? Hoje eu vou ficar o dia inteiro à toa, né? Então, a gente sempre tem um planejamento para o nosso dia.
E eu vou falar de dois temas, e também eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor Gustavo, que doutor Vitor, porque é Guglinski. Doutor Vitor. E aproveitar, porque vai ser a mesma pergunta para as duas circunstâncias. O que acontece? Uma é uma coisa que eu acho que todos nós, né, já passamos por isso, que seria as agências, né, telefônicas. O famoso 0800. Eu costumo dizer, né, com algumas palestras que eu dou e tudo, que a contratação é maravilhosa. Não importa qual canal você vai utilizar. Canal telefônico, canal pessoal. Contratação é maravilhosa. Você ligar para o 0800, você vai ser bem tratado, alguma coisa, algo mais e tudo. Mas quando você utiliza para o canal, para poder fazer uma reclamação ou um cancelamento, aí entra o grande problema. Aí é vários protocolos que você vai ter, 10, 20 protocolos. No mesmo dia você não vai conseguir resolver, horas e horas perdidas no telefone. E também, aí passa para outro sistema, eu vou passar para outro sistema. Vou passar para outra pessoa e cai a ligação. E você não consegue resolver o seu problema. Então, essa má prestação de serviço. Aproveitando sobre isso, e também gostaria que o doutor Vitor pudesse falar para a gente sobre como proceder o consumidor nessa questão, tanto administrativamente e tanto judicialmente. Administrativamente, como você belamente disse, Helenice, procurar o órgão, o PROCON, né? E tanto também a questão do Ministério Público, né? Como o Ministério Público age, e também judicialmente, como esse consumidor pode estar procurando essas vias administrativas e vias judiciais. E também gostaria de aproveitar e fazer mais uma pergunta que eu acho que tem a ver com o nosso cotidiano, seria a questão do nosso consultórios médicos, consultórios odontológicos, por hora marcada. Marcamos horários, planejamos no nosso dia a dia, correto? Vou marcar um médico, normalmente uma consulta médica, 10, 20 minutos, eu vou ser atendida no horário que eu marquei, beleza. Chegando lá no horário marcado pelo médico, você fica sabendo que o médico, no mesmo horário que você vai ser consultado, marcou mais de 10, 20 pessoas. E aquele tempo que você achou que seria somente para a consulta, ele perdura por 2, 3 horas, para poder ser consultado em 10, 20 minutos. E isso acontece rotineiramente no nosso dia a dia, nas nossas vidas. E gostaria, né, também de perguntar ao doutor Vitor, né, sobre essa teoria podendo ser eficaz nesse contexto, né, nos dois contextos que eu coloquei a ele. Somente isso, Helenice. Daqui a pouco a gente volta fazendo outras perguntas. Vamos ver o pessoal aí, os nossos ouvintes, fazendo perguntas também, para a gente repassar para o nosso convidado. Isso mesmo, pessoal. O pessoal pode estar fazendo pergunta. O doutor Vitor vai responder algumas perguntas que a gente colocou a ele. E depois, posteriormente, eu vou estar voltando e vou estar anotando todas as perguntas que aparecerem aqui para poder fazer novamente para o doutor Vitor. Tá bom? Ok. Daqui a pouco eu te chamo, doutor João Paulo. Tá, joia. O Vitor está entrando. O Vitor Guglinski, ele é advogado, especialista em direito do consumidor, ex-assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor de livros, artigos jurídicos, colaborador da Rádio Justiça do Supremo, né? Tribunal Federal. Boa noite, doutor Vitor. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, doutora Helenice. A honra é toda minha. Eu fiquei muito feliz com o seu convite para poder participar desse projeto. Cumprimento também o doutor João Paulo, aí, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? Me formei aí, vivi aí durante um tempo, trabalhei e depois voltei para Cataguás, mas é onde eu tenho grandes amigos, né? Grandes colegas aí de profissão também. E é uma cidade que sempre que eu tenho oportunidade de voltar, eu volto com o maior prazer.
Obrigado por essa oportunidade. Cumprimento aí o pessoal que está nos acompanhando agora. E espero poder contribuir aí, ainda que minimamente, com o projeto. Sim, nós já fizemos aí uma introdução com... eu acho que eu já falei que eu trabalhei no PROCON, nós já estivemos juntos no PROCON em eventos, né? Sim. E é por isso que eu me lembrei da sua atuação forte nessa questão desse dano, né? Com relação ao tempo, né, existencial, adepta dessa teoria. E eu acho muito importante. A gente falou aí nas últimas 2 lives sobre métodos alternativos de resolução de conflitos, sempre primando pela celeridade, pela efetividade da justiça, e essa questão do tempo, né, tem tudo a ver com isso, né, com a celeridade da justiça. E aí, assim, o doutor João Paulo colocou aí as questões dos consultórios médicos, odontológicos, que costumam fazer isso para a agenda não ter buracos. Eles não podem ter buracos na agenda, mas nós podemos ficar 3 horas esperando. E também com a questão dos bancos, né? E das empresas de telefonia. Mas se o senhor quiser fazer uma introdução na filosofia, porque é um assunto altamente filosófico, né? Fique à vontade, a palavra é sua. Sim, muito obrigado. Helenice, o tempo, na verdade, né, a gente está aqui falando de tempo, a gente não consegue definir o que seja o tempo, né? Até por ele ser algo imaterial, é difícil a gente falar assim, olha, o tempo é isso, ou o tempo é aquilo. Mas o tempo, na prática, é um fator, né, um recurso que nós usamos para organizar nossas vidas. A gente tem ali o dia dividido em 24 horas, né? Historicamente, o relógio foi uma das grandes invenções da humanidade e que teve origem lá na Idade Média ainda, quando os monges, né, a Igreja Católica, precisava chamar os fiéis para as missas e desenvolveram lá um mecanismo para que não precisasse ninguém subir lá naquela torre onde fica o sino para tocar o sino. E aí desenvolveu-se um mecanismo, né, mecânico para poder tocar o sino durante determinados períodos específicos. E daí evoluiu-se para o relógio teve uma importância crucial na Revolução Industrial, né, para poder exatamente controlar o tempo de trabalho, o tempo de descanso das pessoas. Então a nossa vida, ela gira em torno dessas fatias de tempo que a gente dedica a determinadas atividades, né? Nós temos horário para dormir, nós temos horário para estudar, para trabalhar, os nossos afazeres domésticos, o nosso descanso, principalmente. E o tempo é o seguinte, ele é um recurso, Helenice, que ele é inacumulável e ele, uma vez perdido, ele é irrecuperável. Então, quando a gente fala em perda de tempo, na verdade, a gente, quando vai falar no âmbito da justiça, né, tecnicamente a gente nem fala em indenização, a gente fala em compensação. Porque como não tem como a gente recuperar o tempo, essa perda de tempo ela é compensada. E aí o juiz atribui um valor pecuniário, é a forma mais comum, né, de a pessoa ter ali uma compensação por aquela lesão que ela sofreu. Agora, essa teoria da responsabilidade pela perda do tempo, ela é mais facilmente visualizada no campo do consumo, do direito do consumidor. Mas ela se aplica de maneira geral. Porque a ninguém é dado o direito de subtrair, de fazer o outro perder o seu tempo. Nós temos, inclusive, a cláusula geral de que ninguém pode lesar o outro. Então, percebeu-se, na verdade, isso faz mais ou menos uns 15 anos, começou lá no Rio de Janeiro, essa compensação do tempo, né, nos processos judiciais. Os juízes, na verdade, começaram a considerar que a perda do tempo, ela gera, na verdade, um dano moral. Eu não vou entrar aqui em especificações, né, técnicas, porque o projeto, inclusive, ele visa, né, esclarecer a população, mas, na verdade, o que o tribunal entende? Que o tempo, você perder o tempo, te causa um dano moral.
E isso tem um fundo de verdade, por quê? O que é moral? Moral, se você for procurar no dicionário, vamos usar o sentido dicionarial. Moral é tudo que está relacionado ao espírito. E todo mundo que perde tempo se sente irritado, né? Se sente ali tratado com descaso, né? Falando aqui de relação de consumo. O Marcos Dessone, que você muito bem citou aí, que é o grande autor no Brasil, né? O grande marco doutrinário no Brasil no estudo da responsabilidade pela perda do tempo. O Marcos ele fala o seguinte, olha, uma das missões de todo fornecedor no mercado de consumo é liberar os recursos produtivos do consumidor. O que isso quer dizer na prática? Poxa, eu sou um fornecedor, eu crio para você um produto ou um serviço para facilitar a sua vida, para que ele seja útil para a sua vida. Nós consumimos bens de consumo, tanto por necessidade, como também para atender a outras vontades, outros desejos que nós temos, mas, via de regra, né, a maioria do que a gente consome tem até um aspecto existencial. Então você consome água, você consome energia, você consome roupa, alimento, os próprios serviços públicos hoje, telefonia, telefone celular, internet, são hoje considerados produtos e serviços essenciais. Né? Ninguém vive hoje sem celular, né? Ninguém vive sem internet. Aí alguém pode dizer, não, mas para a gente viver a gente basta comer, beber e respirar. Não, isso não é vida. Né? Nós temos uma vida com aspecto biográfico da nossa vida, em que estão inseridos os nossos desejos também. Né? Então, o fornecedor ele tem esse dever jurídico de não lesionar o consumidor. E ele, inclusive, todo fornecedor faz o quê para você consumir? Publicidade. Né? E faz publicidade para atrair o consumidor, para te convencer de que o produto dele é o melhor, de que o serviço dele é o melhor. E o mais interessante, Helene, é o seguinte, muitos desses produtos e serviços, eles prometem exatamente poupar o tempo do consumidor. Grande exemplo que nós temos hoje, os aplicativos para celular, as aplicações de internet. Quantas instituições financeiras falam, baixa o nosso app e poupe seu tempo, ganhe mais tempo com a sua família, ganhe mais tempo para aproveitar o seu lazer, o seu descanso, né? Deixa com a gente que a gente cuida das suas finanças. E aí, se acontece um problema qualquer, muitas vezes tem problemas graves de segurança, de corrupção de corrupção de dados, né, captura de dados de consumidores, o consumidor acaba tendo que fazer o quê? Perder tempo para solucionar um problema que ele não deu causa. Isso é o mais importante, isso é um detalhe muito importante. Esse tempo que o consumidor perde é um tempo que ele não quer perder. Porque existe, veja bem, o tempo que a gente investe, no meu entendimento, a gente investe tempo em algumas atividades, né, e para outras a gente não quer deslocar o que o Marcos Dessone chama das nossas competências para poder solucionar esses problemas. Você não pode estar almoçando e resolvendo um problema de consumo ao mesmo tempo. Você não pode estar se divertindo e resolvendo um problema de consumo ao mesmo tempo. Mas o que acontece na prática, muitas vezes, é isso. O consumidor, diante de um mau atendimento do fornecedor, ele é obrigado a dedicar a hora que ele estaria almoçando para mandar um e-mail para o fornecedor, para telefonar para o fornecedor. E aí a gente entra numa situação até bastante grave, que já houve denúncias no Brasil, várias matérias na internet, quem procurar vai encontrar, de atendentes de telemarketing que foram demitidos do emprego e denunciaram a prática, né, que as empresas, elas na verdade, elas treinam, entre aspas, esses atendentes para não solucionar o problema do consumidor. Sendo que no Brasil nós temos um decreto, que é chamado a Lei do Saque, o decreto 6523, você conhece muito bem, que ele diz lá, por exemplo, o consumidor que liga para um fornecedor, né, esse decreto ele se aplica ali aos serviços públicos, ele telefona para a companhia telefônica, né, para poder solucionar a demanda ou cancelar um serviço ou reclamar. No caso de cancelamento e reclamação, o consumidor tem que ser atendido pelo primeiro atendente, não pode nem transferir a ligação. Esse decreto determina isso.
E o atendimento ele tem que ser célere, ele tem que ser eficiente, ele tem que solucionar a demanda do consumidor. Mas não é isso que acontece. Quantos consumidores, quantos que estão nos acompanhando aí, já não ligaram para uma telefônica e quando falaram, eu quero cancelar o serviço, eu quero cancelar a minha internet, ou então eu quero reclamar, o que acontece? A ligação é derrubada. Uhum. Então, são, assim, as lesões ao tempo no nosso cotidiano vão desde lesões leves, como você citou aí, 5 minutos a mais do tempo limite para atendimento na fila do banco, né, que exatamente gera essa discussão se é um mero aborrecimento ou não é, né, isso aí vai muito do julgador, no caso concreto. O juiz que examinar uma causa dessa, né, por isso que a gente fala, não é qualquer perda de tempo que vai acarretar o direito à indenização, mas aquela perda de tempo desarrazoada. No caso citado pelo doutor João Paulo aí, do consultório médico, você tem hora marcada. Então, qual que é a sua legítima expectativa? Que você seja atendido naquele horário. Pode haver um pequeno atraso? Pode. A gente até tolera um certo atraso, porque é normal, né? Nós somos humanos. O relógio é o relógio, mas nós somos humanos. Mas isso não pode ser desarrazoado. Isso, de fato, acontece. A pessoa vai para o consultório médico, para o consultório odontológico, e muitas vezes tem que guardar 2 horas, 3 horas, porque o profissional, visando garantir a sua remuneração, o seu lucro, ele marca vários pacientes. Isso é uma prática abusiva. Lá no Código de Defesa do Consumidor, nós temos no artigo 39 o rol de cláusulas de práticas comerciais abusivas. Então, que é um rol, inclusive, meramente exemplificativo. Então, lembrando, profissional liberal, ele também é fornecedor. A única diferença é que ele responde mediante culpa, mas ele tem responsabilidade também. Ele pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor a ele, porque ele está no mercado de consumo fornecendo um serviço. Então é perfeito a colocação do Dr. João Paulo, né? Aplica-se aos médicos, aos dentistas, aos veterinários, aos engenheiros, aos nutricionistas, aos advogados. Advogado, engraçado, tem uma discussão no STJ, na verdade, dizendo que o advogado não responde pelo CDC. A jurisprudência do STJ fala que aplica-se o Estatuto da OAB. Mas pela lógica eu não entendo. Confesso que eu não entendo muito bem essa. Tem que fazer o diálogo, né? O diálogo das fontes. Sim. Né? Tem uma legislação específica. Eu particularmente defendo que se aplique ao advogado também. Por que ele é diferente do médico? Por que ele é diferente do dentista? Por que ele é diferente do veterinário? Né? Mas, a lei enfim, a lei do inquilinato é a mesma coisa. Eles ficam querendo tirar fora, né, as questões com a imobiliária, com o locador, mas é uma prestação de um serviço, local e imóvel. Né? Apesar de ter uma lei específica. Né? Sim, nós temos a teoria do diálogo das fontes, né, que aí já é algo mais técnico, mas que, resumidamente, tentando explicar para o pessoal, as leis, o juiz ele pode procurar em outra lei uma solução que melhor atenda o consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma norma chamada de sobredireito, ele é uma norma sobre normas. Então, ele é um regramento geral nas relações de consumo, mas, eventualmente, o que não tiver no Código de Defesa do Consumidor e que tenha, por exemplo, no Código Civil, que seja mais benéfico ao consumidor, o juiz ele pode aplicar outra lei para poder beneficiar o consumidor. Inclusive, eu já vi juiz do trabalho aplicando CDC à relação trabalhista. A questão dos princípios relacionados à vulnerabilidade, boa-fé objetiva. Então, mas voltando ao nosso tempo, né? Não é qualquer perda de tempo que vai acarretar a indenização. É aquela perda de tempo desarrazoada. Você falou aí de fila de banco. Isso é uma outra curiosidade que existe no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, essa teoria, a teoria do desvio produtivo, a nossa tese, né, da responsabilidade pela perda do tempo, foi aplicada pela STJ pela primeira vez, foi em final de 2018, justamente para condenar a instituição bancária. Foi lá em Sergipe. Quem propôs essa ação foi a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, contra o Banco de Sergipe, que é um banco estatal. E aí, nessa ação, questionava-se lá várias ocasiões em que o consumidor esperou por mais de 2 horas
para receber atendimento, sendo que a legislação lá determinava lá, em dias normais, o prazo de 15 minutos ou 20, agora não me lembro exatamente, mas era 15 ou 20 minutos, e, como você falou, feriado, né, véspera de feriado ou pós-feriado, esse prazo é um pouco elastecido por conta do maior movimento, então entende-se razoável que demore um pouco mais. Mas o problema é que os consumidores ali estavam aguardando mais de 2 horas. E com outro detalhe também, você entra na agência bancária, você tem ali vários postos de atendimento, né, vários caixas, às vezes 10, 15 caixas, e tem 1 ou 2 funcionando. E a agência é lotada de consumidores. Né? Então, é um descaso flagrante com o consumidor. O Marcos Dessoni fala exatamente sobre essa situação no livro dele. Você tem ali uma estrutura para atender o consumidor que simplesmente não é usada por vontade própria do fornecedor. Lembrando, o fornecedor, ele atua no mercado de consumo assumindo os riscos da atividade dele, né? Porque ninguém é obrigado a empreender, né, Helenice? Empreende quem quer. Não, eu quero me tornar um empresário, eu quero fornecer produto no mercado, eu quero fornecer serviço, né? Inclusive, a ordem econômica, ela caminha junto, né? Os princípios da ordem econômica, a defesa do consumidor. A liberdade, né, de exercer uma atividade econômica. Mas se você quer empreender, você tem a liberdade, você tem livre iniciativa? Tem. Mas você tem que empreender respeitando a legislação. E nós recebemos no PROCON, inclusive, uma época, denúncia de funcionários de banco que se sentiam sobrecarregados com aquela excessiva demanda, que eles se sentiam responsáveis por aquelas pessoas aguardando indefinidamente um atendimento. Então, através do sindicato deles, então essa questão de não atender no horário, ela vai também atingir o funcionário da instituição que está infringindo essa norma. Com relação a isso que você falou, do risco, né? O risco da atividade, que a pessoa, quando decide empreender, ela assume o risco integral. O Dr. Marcos Dessoni fala bem no livro dele, ele diz, assim, usa o latim, né, o modus solvendi, quer dizer, a forma de resolver as questões é responsabilidade única de quem fornece o produto, fornece o serviço, e quando ele coloca a pessoa para perder tempo, não só para obter o serviço ou o produto, mas para resolver problemas daquele fornecimento, com defeito, que não chegou, que não estava exatamente como a propaganda mostrou, né, uma propaganda enganosa, que está acontecendo bastante durante a pandemia, por conta do excesso de compras virtuais, né, as pessoas estão aproveitando isso e abusando da propaganda enganosa, né, que é quando a pessoa diz que o produto vai oferecer determinada facilidade e a hora que a pessoa recebe não é bem aquilo, né, que estava sendo anunciado. Então, o Dr. Marcos Dessoni fala bem que o fornecedor não pode passar essa atribuição de resolver os problemas do entorno da atividade dele para o consumidor. Ele tem que resolver e resolver rapidamente, né? Porque aquele tempo que o consumidor gasta, não só para obter o produto ou serviço, mas eu acho que o tempo maior que tem sido despendido é para resolver problemas com relação àquele fornecimento que já foi feito. Esse tempo, como o doutor falou, ele não volta, né? A gente está aí num tempo de pandemia, que a gente, todas as lives eu tenho que falar da pandemia, a gente está falando, está no meio dela, não tem jeito. A gente está vendo o valor desse tempo, né? Quanto que vale nossa hora de vida. A gente está muito vendo a morte bem de perto, a doença muito de perto, e aí nunca se deu tanto valor ao tempo. E um fornecedor, às custas de enriquecer, de empreender, ele não pode impor ao consumidor esse ônus, né, do serviço dele. Ele tem que se estabelecer dentro das condições adequadas. Né? Como diz o outro, não sabe brincar, não desce para o play.
Então, anuncia que vai fazer, tem que fazer, porque é uma questão que a gente, na área jurídica, está lutando junto ao judiciário para que o judiciário tenha esse entendimento de que o tempo de vida, e aí o doutor Marcos Dessoni fala muito isso em palestras, do ócio ao negócio, né? Não precisa exatamente a pessoa ter perdido dinheiro, que aquele tempo dela tem algum valor mensurável. É o tempo dela, para ela fazer o que ela quiser, descansar, estar com a família, estudar, um lazer, qualquer atividade da escolha dela. Então, esse entendimento é que a gente ainda está aí trabalhando, né, no judiciário para que ele seja unânime. Né? São poucos os magistrados que têm ainda, infelizmente, esse entendimento. Doutor Vitor, vamos ver se o João Paulo tem perguntas. Ele deve estar lá anotando a pergunta do nosso público. E aí ele vai trazer as perguntas e eu volto aqui, tá? Para a gente responder. Okay. O pessoal está perguntando, vamos participar. Se tiver alguma dúvida, né? E aí, doutor João Paulo, temos dúvidas? Sim, depois dessa explanação pelo que eu vi, excelente, né? Isso que eu ia falar, explanação assim, maravilhosa, parabenizar o doutor Vitor, né, pelo estudo dele, pela qualificação dele e poder nos dar essa honra, né, de poder escutar e poder colocar, né, todos os ensinamentos em prática, né? E gostaria, né, o Helenice, antes, né, fazer um merchandising aí rapidinho. Antes, né, que eu vou estar me despedindo também, antes de poder deixar as perguntas para o doutor Vitor, gostaria de falar do nosso congresso que estamos organizando. Sim. Deixar aqui para o pessoal que dia 11 de setembro é comemorada a celebração, né, comemora 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, de sua publicação. E nessa data, a Comissão de Defesa do Consumidor, onde a Helenice é membro, vamos fazer um congresso internacional em comemoração do Código de Defesa do Consumidor, os 30 anos, e vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre a pandemia. Vamos ter 6 palestrantes, vamos ter tanto presidentes da comissão da OAB Federal, Cláudia Lima Marques, que é uma referência para a nossa área, né, consumerista. Vamos ter também o presidente da Comissão do Consumidor da OAB de Portugal, e ele também, é importante frisar, que ele ajudou na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, na época no Brasil. Você vê da importância dessa pessoa. E também vamos ter também Renato Porto, Marcos Dessoni, o Dessoni, né, o próprio Marcos Dessoni, criador. Isso, o criador dessa teoria que estamos explanando aqui. E vamos ter muitas pessoas, o doutor Almauri, muitas pessoas legais. Aí o link, né, a inscrição é feita pelo site da OAB Juiz de Fora. Você precisa cadastrar e fazer a inscrição. Não precisa ser advogado, não precisa ser estudante, qualquer pessoa consegue se cadastrar e fazer a inscrição. Por quê? Será enviado um link para o seu e-mail e nesse link vai ser uma plataforma digital. É a plataforma Team, que é igual o Zoom, que é igual às outras utilizadas. Google Meet, tá bom? Agradeço essa oportunidade para a gente poder divulgar esse evento maravilhoso que vai ser. Excelente. E gostaria, né, de fazer 2 colocações rápidas para o doutor Vitor. Uma é sobre o entendimento dele sobre os fiscais da lei, como o PROCON, na forma administrativa, que o PROCON ele recebe as reclamações, instaura uma infração, né, se não for agradável para o consumidor, que se não for resolvida, ele instaura uma infração, instaura a multa. E depois, quando tem muitas reclamações sobre o mesmo fornecedor, é enviado para o Ministério Público para tomar as devidas providências, conforme oferecer uma denúncia. Eu queria saber o entendimento sobre o doutor Vitor sobre esses fiscais da lei, esses órgãos públicos, que eles são eficazes nessa perda desse tempo livre. Qual é a opinião do doutor?
E também gostaria de saber qual é o entendimento jurisprudencial e os julgados dessa teoria, e principalmente no nosso tribunal, TJMG. Gostaria de deixar essas duas perguntas. Agradecer essa oportunidade, essa live maravilhosa, poder participar juntamente com o doutor Vitor. É uma honra e uma boa noite a todos. E agradeço a todas as pessoas que possam poder, que nos prestigiou. Obrigada, doutor João Paulo. Até a próxima, né? Nosso projeto prevê bastante temas ainda de interesse. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Chamei o doutor Vitor para fazer as últimas colocações. Vou só esclarecer aqui duas perguntas do público. Se a live vai ficar gravada, ela fica gravada e tem um canal do YouTube. Eu vou colocar lá no feed direitinho. A inscrição que o doutor João Paulo falou do Congresso Internacional da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Juiz de Fora, ela pode ser feita, e lembrando que para os alunos, para os estudantes dos cursos de Direito, vai render aí um certificado de horas-aula, que é importante aí para o currículo e para a formação do aluno. Tá, vamos aguardar. Semana que vem esperamos vocês todos. Doutor João Paulo, a outra pergunta que o doutor João Paulo falou, eu posso contribuir alguma coisa. O PROCON, os PROCONs em geral, a gente está falando aqui de Juiz de Fora, eles têm na legislação já essa previsão de que os infratores recorrentes, eles têm essa possibilidade de serem acionados pelo Ministério da Justiça. Né? O Ministério, Promotoria Pública especializada em defesa do consumidor, trabalha bastante em conjunto com os PROCONs, né? Há uma atuação bem conjunta, uma afinação ali de procedimentos nesse sentido, porque o nosso público é leigo. É importante dizer, né, que o PROCON é administrativo, apesar de ter lá uma audiência, tem lá um ambiente que parece judicial, mas não é, né? Então, assim, aquelas audiências ali são uma tentativa, né, que é um meio que está hoje cada vez mais sendo utilizado, da mediação, da conciliação, mas é uma tentativa, mas não é em vão, né? Principalmente quando se busca aí a indenização por danos. Quando a pessoa vai para o judiciário, infelizmente chega aí ao judiciário, e ela leva ali as atas de audiências, as denúncias formalizadas em órgãos, ainda que seja nos sites, né? Tem o site do Ministério Público, que é o consumidor.gov. Esses documentos, eles vão ali fundamentar uma indenização, um pedido de indenização, porque mostra, primeiro, a boa-fé do consumidor de tentar resolver amigavelmente. E, segundo, o desgaste, né? Aí voltamos aí na perda do tempo. Deixar aí para o doutor concluir e aí abrilhantar a nossa participação. Pois é, Lenice, eu cheguei a trabalhar no PROCON. Aí em Juiz de Fora, eu fui estagiário durante 2 anos, de 2002 e 2003, quando eu me graduei. E o PROCON tem um papel fundamental na defesa do consumidor, né? Está presente aí na maioria dos municípios brasileiros, seja na forma de órgão público ou de agência, que é o caso de Juiz de Fora, né? É uma autarquia especial. Temos aí em Juiz de Fora o CDCOM também, né? Que é o PROCON da Câmara. E vários outros municípios também têm esse tipo de órgão. Lá no Rio, eu sou professor da Universidade Cândido Mendes lá, e lá, Cândido Mendes Ipanema tem um PROCON, que é o PROCON-CAM, que ele realiza atendimentos, ele não tem poder de polícia, porque não é um órgão público, né? Mas realiza atendimentos e faz esses encaminhamentos para o Ministério Público, conforme se identifique ali uma possível infração penal, né? Também caminha para a Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o PROCON, o código, ele prevê lá, nos artigos lá do 55 a 60, as sanções administrativas, né? Todo fornecedor que infringir normas de direito do consumidor, seja as que estão no CDC, sejam outras normas, como resoluções das agências reguladoras, da Anvisa, ANAC, enfim, qualquer norma de defesa do consumidor, ele pode ser sancionado
porque o PROCON ele tem poder de polícia, né? O que é o poder de polícia? É exatamente o poder que o Estado atribui a esse órgão, a esse ente, para poder fazer valer a sua força. Porque não adianta nada você ter um órgão se ele não tiver força, né? Ele fica De morto. punir, né? Então, só que o poder de punir do PROCON não é igual ao do juiz, né? O juiz é o único, o magistrado é o único agente público que tem poder, que tem jurisdição, que tem o poder de dizer o direito de forma definitiva e combinar ali uma sanção ao fornecedor. Mas o PROCON tem um papel fundamental. Por quê? Se o consumidor se dirige ao PROCON para fazer uma reclamação, o PROCON tem que notificar obrigatoriamente aquele fornecedor. E se o fornecedor, já de cara, se ele não responde a essa notificação, ele já comete uma infração contra a administração pública. Ele está desobedecendo uma determinação da administração pública. Isso já pode gerar uma multa para ele. E se ele efetivamente não resolver o problema do consumidor, ele pode ser aplicado uma outra multa nele, pela infração específica à norma de defesa do consumidor. E, além disso, o PROCON tem o que nós poderíamos chamar, na linguagem popular, de um Serasa do fornecedor, né, que é o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. Reclamações que não são solucionadas, o nome desse fornecedor ele é inscrito nesse cadastro, inclusive é um mecanismo importantíssimo para o consumidor, porque o consumidor pode se dirigir ao PROCON para saber qual que é a ficha daquele fornecedor. Esse fornecedor é muito reclamado, quantas reclamações ele resolve, qual que é a taxa de resolução de demandas contra esse fornecedor, né? Então é importante isso também, o consumidor se manter informado, né? Correr atrás dessa informação para saber com quem que ele está lidando, porque o fornecedor está sempre informado em relação ao consumidor. Ele sabe tudo do consumidor, ele sabe os hábitos de consumo, né? Hoje nós temos aí, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje, inclusive, eu vi a notícia de que a loja Hering, lá em São Paulo, ela foi autuada pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, por uso de câmera de reconhecimento facial. Por que a Hering fazia isso? Para poder captar a reação do consumidor diante de uma peça de roupa, se ele gostou, se ele não gostou, e ali ele define o perfil de consumo daquela pessoa. Então, só que isso trabalha com imagem, que é um dado sensível, inclusive, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, dado biométrico é dado sensível. E segundo a LGPD, que a gente está chamando, né? A LGPD, o direito do consumidor, a defesa do consumidor é um dos princípios dessa lei, e o consumidor tem que consentir com o uso dos seus dados. E o fornecedor tem que informar para que ele está usando aqueles dados. Então, o PROCON, é importantíssima a atuação do PROCON. Inclusive, na minha prática jurídica, eu sempre oriento o consumidor a buscar o auxílio do PROCON, primeiro, para demonstrar realmente que ele está tentando solucionar aquele problema da forma mais rápida, menos desgastante. E segundo, se não solucionar, o consumidor vai ter em poder dele um documento público que goza de legitimidade, presunção de legitimidade, de veracidade, de constitucionalidade, né, que foi emitido ali por um órgão público, firmado por um agente público, e isso tem um peso muito grande numa demanda judicial. Se ele precisar ir para a justiça depois, o juiz vai olhar aquele documento e falar, isso aqui é um documento PROCON, né? Isso aqui só pode ser contrariado com uma prova muito forte de que o que está ali não é verdade. Então é importante. Tem fé pública, né? É dotado de fé pública. Exatamente. E aí Doutor Vitor, a gente está caminhando aí, né? São 20 horas, a gente entrou um pouco depois, a gente ainda tem uns 3 a 4 minutos. Né? Ok, só responder sobre os julgados, né? O doutor João Paulo perguntou sobre os julgados. Eu queria sugerir que o senhor colocasse no feed, porque os estudantes de direito, eu estou vendo aqui alguns, perguntando sobre inscrição. Eu acho que seria interessante colocar no feed, no seu, e aí eu replico no meu, a gente atende. Tem muitos julgados nessa área, né? E pode até dar uma explicação mais
alongada ali, bater um papo, até para o povo interagir mais no feed, usar mais o feed, né, para aproveitar melhor o assunto. E aí eu queria colocar uma questão seguinte, a pessoa usar o Reclame Aqui, o consumidor.gov, também na hora que a pessoa vai no PROCON, lembrar que às vezes a situação dela individualmente não vai ser resolvida a contento, vamos dizer assim, porque ali tem um limite, né, de atuação do PROCON, mas ele vai funcionar, esse consumidor, principalmente como um denunciante de uma prática infrativa. E aí o alcance da ação do PROCON, apesar de não ser individual tão eficaz, coletivamente é muito maior. Porque a hora que chega uma denúncia no PROCON sobre uma prática irregular, a fiscalização do PROCON vai até o fornecedor, não com o intuito de resolver aquele assunto específico daquele consumidor, mas de verificar aquela prática irregular para um número indeterminado de pessoas. Quer dizer que há uma atuação que não é vista e por isso até nem é valorizada, mas que ela existe. Ela existe e é bastante eficaz, tem esse caráter punitivo pedagógico. E as multas do PROCON, que elas não se revertem diretamente para o consumidor, mas indiretamente sim, porque as multas são revertidas para estruturar os órgãos, né? O PROCON de Juiz de Fora começou dentro de uma salinha, dentro da Câmara, na época era Sunab, uma coisa do tipo assim, bem precária, e hoje é uma agência que assim, é uma referência na região, e isso tudo a fonte desse recurso são as multas aplicadas com relação a essas denúncias. Então, a fala do consumidor junto a esses órgãos é muito importante. Tá? Muita coisa já se conseguiu decorrente dessas denúncias que o consumidor faz. Né? Às vezes ele acha que não vou, é inútil. Mas além dele ter um ganho pessoal, porque ele leva aquelas provas para o judiciário, ele ainda colabora com a coletividade, né? E a atuação vai ser mais abrangente. Eu vou agradecer muito a presença, doutor Vitor, né? A gente sabe aí do seu trabalho nessa área, é muito importante, e vamos ver se a gente marca um outro dia, porque o assunto é extenso, né? Com certeza, agradecer. E esperamos a sua presença também no Congresso semana que vem. Tem aí muitas pessoas da área do direito consumidor comemorar esses 30 anos, que é uma vitória, porque é uma legislação muito assim, vanguardista, importante. As pessoas muitas vezes não percebem que tem ali mecanismos que não só para o consumidor, mas para outras áreas que o Código trouxe inovações importantes para a nossa legislação. Tá, muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Imagina. Se quiser fazer a sua despedida. Eu que agradeço, agradeço o seu convite novamente, Lenice. Um prazer estar aqui. Conte sempre comigo, né? Espero, se houver outras oportunidades aí, pode contar comigo. Sim. Agradecer aí ao doutor João Paulo, né? E cumprimentar toda a comissão de defesa do consumidor da OAB de Juiz de Fora. E deixar um abraço aí para todos que nos acompanharam, agradecer pela paciência aí. Esperando ter contribuído, né, para esclarecer o pessoal, tá certo? Um grande abraço para vocês. Uma excelente noite. Excelente. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, até mais, pessoal. Tchau. Até logo.